essa história de hoje é bem forte. E me lembro que era difícil chegar, e o motorista ia indo e eu, bom, não vai chegar nunca. E de repente chega naquela casa, eu lembro que tinha uma escadona assim grande, eu subi aquela escada, eles choraram muito. Acho que ninguém chorou como eles choraram. Meu jovem, que isso? Meu Deus do céu, cara. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa, cara. Eu não tava no fundo do poço, não, eu tava no fundo da fossa, meu. Água suja. Sem desacreditar todo mundo aí, ó. Só eu, o menino aí, ó. Segurando a onda sozinho. Coisa que eu nunca pensei em passar, meu. Eu tive que pedir ajuda pra ele um dia. Cheirando muita cocaína. Fui na porta da igreja e pedi 10 reais pra ele, cara. Quando cheguei na porta da igreja, ele tava louvando. Eu falei, não posso, cara. Eu tenho que pedir ajuda pro meu filho, mano. Uma vergonha, cara. E falei pra ele, filho, eu tô precisando de ajuda, meu. Sempre fui um cara orgulhoso pra caramba. E aí foi assim. E aí foi que a gente decidiu ir pra uma casa de recuperação. Fazer uma caminhada aí difícil. De total entrega e um pouco de vergonha, né, irmão? Não é fácil não. Como a gente comentou, assim, normalmente é o pai que fica lutando pelo filho, né, nesse mundo de droga aí, mundo de escuridão, e a nossa história é o contrário, mano. O moleque não desistiu de mim. Graças a Deus. Sempre tive essa dificuldade com meu pai, né? Desde quanto tempo? Ah, cara. Desde quando eu tive entendimento, eu sempre meus pais, esse problema aí, né? Antes de quando meu pai e minha mãe eram casados. Desde que você entendia por gente? É, desde quando eu... E aí eu sempre vi meu pai indo pra igreja, buscando, e em algum momento ele não tava mais. E quando eu era criança eu não entendia nada, né? E aí com uns 10, 11, 12 anos eu comecei a passar a entender, minha mãe foi me explicando algumas coisas. E aí foi quando eu vi que o problema, qual era o problema do meu pai. Só que... Qual era o problema dele? A droga. Qual droga? Cocaína. Cocaína. E aí foi quando meus pais se separaram. Começou a trabalhar, e aí depois foi quando ele começou a recair de novo. Aí ele pediu dinheiro pra mim. Você dava? Dava, cara. Eu não... Era meu pai, mas... E você trabalhava? Trabalhava, sempre trabalhei. Porque eu morava com minha mãe, então eu sempre tinha que trabalhar. Só que tinha muita coisa que eu escondia da minha mãe, porque minha mãe não gostava, né, dessas coisas. Claro. Então, aquilo que eu vivi com ele
não falava. Minha mãe, tem muita coisa que minha mãe nem sabe. Sim. E aí, eu não sabia o que fazer, eu só orava. Cara, por que você ficou firme na igreja? Porque seu pai te levava na igreja, mas ele não era um exemplo. Como é que você ficou firme? Eu sei, cara, eu sei. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, assim, eu confiava. Confiava e eu nem sei como eu podia confiar. Tem uma frase também que diz que dizia que parece que é só difícil só pra mim, né? Uhum. E eu não achava possibilidade, porque que eu continuava servindo a Deus. Eu sei seus pensamentos. Meus pais separados, sem família, meu pai na droga. E continuando louvando, continuando no altar, continuando fiel a Deus. Tentando, louvando, buscando a Deus. E eu só sabia orar, que é o que me ensinaram na igreja. Buscar o Senhor e orar. Fui na igreja ensaiar com meu amigo. Sim. E ele chegou lá pra pedir, você estava cantando? Eu tava cantando. Eu lembro que ele Ele estava doido? tava mais ou menos. Eu abracei ele. Falei, e agora, Senhor? Eu pedi pro meu amigo falar, ó, avisa que eu não vou ficar na igreja, que eu vou sair. Depois eu falo com o meu pastor. Aí ele ficou lá. E aí foi quando eu comecei a andar com meu pai na rua. Eu não sabia o que fazer. Só andava com ele na rua. Forte, cara. E aí foi quando eu lembrei do irmão nosso, que é um grande amigo que passou pela clínica de recuperação e eu só tinha ele pra ir, eu fui na casa dele. Com o seu pai? Com meu pai. Não larguei, meu pai queria ir pra casa da minha tia, pra casa dele de novo. Eu falei, não, agora você vai ficar comigo e Vou cuidar de você. tentar. Aí foi quando eu... Que filho é esse, hein, cara? Foi quando eu levei pro caso do meu irmão, Adilson. Ele ficou ali e a gente decidiu internar ele. Aquilo me deu um alívio tão grande no meu coração. Mas também me causou muita dor, sabe? Sei. Porque no outro dia a gente vai levar meu pai pra essa clínica. E apesar de eu estar feliz pela escolha dele, Sim. também mais uma vez tem que ficar sofrer, né? Porque eu deixei meu pai lá, cara. Sim. No meio daquela... todas as pessoas, né? Te damos graças, Senhor. A palavra diz que o Senhor não quer que nenhum se perca. Obrigado pelo amor de Daniel, pelo pai dele. Ele não desistiu, ele não desistiu. E aí foi quando passou alguns meses, se tratou. Passou um ano, ou passou 9 meses, foi o tratamento. Já não era mais no interno, era o monitor lá da obra, né? Que ele se voluntariou para aquela obra. E ele passou, cara, 2 anos lá e... Meu pai, independente das falhas, sempre foi uma referência para mim, sabe? Uau. Sempre, sempre, sempre. Independente de qualquer falha, de uma frase que ele me falava bastante, era... Olha, não olha para os defeitos da pessoa, não. Olha, sempre priorize, sempre pese mais as qualidades da pessoa. E para ele, eu sempre olhei as qualidades. E quando passou esses 2 anos e hoje eu vejo ele na presença de Deus. Glória a Deus. Uma música do Thales que, inclusive eu tenho ela gravada no celular, de todas é a que eu mais escuto.
É aquela que diz que Jesus pode escrever história de novo. Sim. E olha o que ele fez comigo. Foram 2 anos e meio dentro de uma clínica, né? Um tempo como interno, outro tempo Deus me convenceu a me entregar a minha vida para ajudar outras pessoas. E foi aí que Deus foi transformando a minha vida. E olha o que ele fez comigo. Está me trazendo de novo para a sociedade, transformando a minha vida. É uma nova história. É uma nova história que Deus tem. É que a gente não pode desistir de ninguém. Amém. Não pode. Amém. A gente não pode desistir de ninguém. O Senhor nunca desiste de nós e a gente não pode desistir também. Estamos aqui nessa terra para servir um ao outro. Se a gente não entender essa mensagem do Evangelho, tudo vai ser em vão. Tudo vai ser em vão. Luta mais uma vez, ora mais uma vez, chora mais uma vez, jejua mais uma vez, pede mais uma vez, visita mais uma vez. Glória a Deus. Porque isso aqui é uma prova disso. Glória a Deus. Eu não tô nem acreditando. Essa história de vocês é diferente, né? O filho pelo pai. Porque eu não consigo me ver nessa história, e é um aprendizado para mim, porque o meu pai fez isso por mim. Meu pai chorou por mim, meu pai orou por mim, minha mãe clamou e tudo. Aqui é o inverso, é como se eu estivesse aprendendo tudo aqui. Eu nunca vi isso na minha vida, assim. Filho que não desistiu do pai. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender. Graças, Senhor, porque chegou a luz. E onde a luz chega, as trevas não podem continuar. Te louvamos. Em nome de Jesus. Ele é o todo-poderoso Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo-poderoso Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida. Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração? Deus luta por você e vence por você, entrega a vitória nas mãos. Esgotadas as possibilidades de um dia um fracasso conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo.